Eu abri meu WhatsApp, da consultoria, né, individual, meu WhatsApp profissional, e aí eu recebi 4 áudios de uma paciente. E eu já pensei: "Meu Deus, aconteceu alguma coisa, né?". Eu fico logo preocupada. E quando eu abri os áudios, gente, ela tem, assim, uma voz contagiante, né, ela estava numa alegria de que ela tá conseguindo, que ela estava com mais de 100 quilos, ela tá conseguindo manter a constância nos exercícios, né, ela tá caminhando de dia sim, dia não, e pedalando de dia sim, dia não, intercalando. Mantendo a constância nos exercícios, ela tá conseguindo manter o plano alimentar, ela não tá sentindo fome, e ela tá se sentindo maravilhosa, né. Domingo foi dia dos pais, e ela me falou: "Ai, Raiz, eu fiz uma refeição livre a mais, mas, eu fiz uma boa escolha, eu coloquei a quantidade que era para colocar no prato, só que assim, não foi bem o que estava na dieta, né, mas é assim, resumindo, ela não fez nada de refeição livre, tá. Ela fez uma boa escolha com o que ela tinha naquele momento, que era um almoço, e as quantidades que ela que teria comido se fosse arroz, carne, salada, enfim. Então assim, ela estava muito feliz, né, e eu tenho certeza que ela vai ter ótimos resultados. E quando ela estava falando aquilo, eu senti assim, como se fosse eu, que era assim que eu me sentia, né? Quando eu comecei a cair ali da casa dos 3 dígitos, porque só quem já pesou mais de 3 dígitos vai saber a emoção que é a gente sentir que as coisas estão acontecendo, sem a gente ter que dar a vida por aquilo, sem um esforço grande. E aí, quando a gente fala de emagrecimento, a gente sempre acha que para emagrecer eu preciso fazer algo grandioso. Eu preciso fazer algo que me gere muito esforço, que seja uma dificuldade muito grande tomar aquela decisão. Que eu só vou conseguir manter a academia se eu pagar algum ano inteiro, né? Que eu só vou conseguir manter a dieta se eu eh, não comer nada de doce, zerar o doce, tirar o pão, zerar total. Então, às vezes, a gente acha que precisa dessas mudanças radicais. E não. A gente só precisa, sabe de quê? Diminuir o atrito. A gente precisa diminuir o atrito e facilitar os bons hábitos. E se você nunca ouviu falar disso, de diminuir o atrito, tá? Eu vou te explicar. Fica até o final desse vídeo, que eu vou te explicar como é que funciona isso e quanto simples é. E assim como os meus alunos e as minhas alunas de consultoria, estão conseguindo resultados incríveis. Só da gente fazendo coisas simples, mas que a gente diminui o atrito para conseguir, você vai ver como você é capaz de conseguir também construir vários novos hábitos e manter constância, tá? A gente também tem o desafio de 21 dias de emagrecimento, né? Que eu nem gosto desse nome de desafio 21 dias, porque quando a gente fala desafio 21 dias, a gente lembra dos desafios de 21 dias muito doidos, né, que tem na internet com dietas super restritas, malucas, que os profissionais eles estão preocupados só em vender, em gerar número, 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 número e dinheiro na conta, óbvio. E naqueles 21 dias, a preocupação deles é que você emagreça o máximo que você puder para você gerar uma foto de antes e depois e com isso eles conseguirem vender mais desafios, né? E a gente também trabalha nessa gestão de atrito, né? De diminuir o atrito para umas coisas e aumentar para outras num desafio de 21 dias. Então, o desafio de 21 dias, né? Na verdade, não é só, né? Não é essa loucura que é os desafios que a gente conhece na internet. E as alunas, elas têm essa mudança assim, porque a gente fala em constância. É só 21 dias, mas eles preparam você para manter o hábito constantemente. Porque o que acontece nos desafios convencionais da internet é o quê? Você faz uma dieta muito restrita, você faz muita massa muscular, muito líquido, né? Muita retenção, mas a gordura fica. Então você perde a perna, perde o bumbum e a barriga ela fica ali, os braços ficam flácidos, você fica com aquela cara de doente, fica sem energia, por conta da restrição, geralmente a restrição de carboidratos, né? E também uma restrição calórica muito grande. Então acaba que quando passa os 21 dias, você não consegue manter constância. E você não aprendeu ali coisas que diminuem o atrito, aumentem outras para você se manter constante depois que acabar os 21 dias. E o que é que acontece? Acabou os 21 dias, a pessoa começa a engordar. E aí ela engorda o dobro,
triplo, e rapidamente ela aumenta, né, todo aquele peso e ganha mais uma frustração para a conta, né? Então é por isso que eu não gosto dessa nomenclatura, mas a gente usa por quê? Porque muitas vezes as pessoas entram no desafio achando que ela vai fazer aquilo só por 21 dias e elas aprendem, né, hábitos que elas vão levar para o resto da vida, que elas passam para os filhos, para o marido, enfim, é algo assim transformador. Então a gente vai falar dessa gestão de atrito, né, agora, hoje, e eu vou te explicar como isso é tão simples e como funciona, porque às vezes o que faz com que a gente se distancie do nosso objetivo, principalmente quando a gente fala de emagrecimento, né? Porque a nossa vida ela não para a gente emagrecer, não para. Os nossos filhos, eles adoecem, a gente tem problema no trabalho, tem algum problema familiar, tem dias que a gente tá triste, tem dias que a gente tá feliz. E se a gente não aprender a gerir, né, as nossas emoções, acaba que a gente desiste e a gente só vive uma vez. Então a gente não merece viver apenas uma vez e viver num corpo que a gente não está satisfeito, né? Então isso é uma das coisas que me move todos os dias, né? E aí acaba que a gente aprende, né, a lidar com isso e eu vou te mostrar isso um pouco hoje, como é que funciona, tá bom? Então, quando a gente fala de diminuir o atrito, tá, é exatamente para a gente poder superar essas pequenas pedras no caminho que eu acabei de falar para vocês, que são pequenos detalhes que vão acontecendo durante a vida que fazem com que a gente saia do nosso objetivo. Então, a gente vai diminuir o atrito para umas coisas, aumentar para outras, para a gente poder passar por essas pedrinhas, né? Que a gente às vezes nem percebe que a gente está passando por essas dificuldades, né? Que na verdade são as dificuldades e os desafios. Então, Raíza, como é que eu tenho que fazer com esse negócio de atrito? Gente, é muito simples, tá? A gente precisa tomar decisões, né? Quando a gente decide emagrecer. E muitas vezes a gente acha que tem que ser uma decisão muito grande. Ai, meu Deus, tenho que pagar academia o ano inteiro. Tenho que comprar uma esteira. Tenho que zerar o doce. Só que não é isso, né? Você vai ver que você vai tomar essas decisões, ou você já tomou essas decisões, e você viu que você voltou para o mesmo lugar. Porque não são as grandes decisões que fazem com que a gente chegue no nosso objetivo. São as pequenas pedrinhas, né? As pequenas decisões que fazem com que a gente chegue lá. Então, eu vou tirar os exemplos de como diminuir o atrito. Primeira coisa, cadê meu celular? Só Deus sabe. Mas tô com o mouse aqui, o controle. Você vai pegar o seu celular, finge que aqui é um celular, e vai excluir os aplicativos de delivery, tá? Exclui. Quando você quiser comer alguma coisa, uma refeição livre, aí você instala, né? Porque as refeições livres, elas precisam ser programadas. A gente tem que escolher comer aquilo. Não é ela que escolhe a gente, é a gente que escolhe o dia que a gente vai comer, a hora e se deliciar sem culpa. Então, pega o seu celular e exclui os aplicativos de delivery e para de seguir as 300 milhões de páginas de comida que tu segue. Então, isso já é aumentar o atrito para as gordices, né? Agora, bora dar um exemplo de diminuir o atrito. Ter várias porções de fruta cortada na geladeira. Você vai comprar o mamão, você não vai deixar o mamão lá inteiro mofando na fruteira. Você vai pegar o mamão, você vai tirar a casca, as sementes, você vai picar e vai cortar cortar e colocar num pote transparente na geladeira do lado direito. Ah, isso é porque do lado direito? Porque tu sempre, né, principalmente se tu for destra, tu vai abrir a geladeira e tu vai olhar para o lado direito. Sempre é o primeiro lugar que você olha. Então você vai deixar ali onde você coloca a água, né, as frutas. Principalmente se você tem dificuldade de comer fruta. Se você tem dificuldade de comer fruta, chega a hora da refeição, tu não vai comer, tu não vai cortar um mamão, tu não vai cortar um melão, tu não vai cortar uma melancia. Até para descascar uma banana tu tem preguiça. Então, bora deixar algumas frutas já cortadinhas e higienizadas, tá? Na geladeira, do lado direito. Não deixa lá no gavetão, abandonada, porque aí tu nem lembra o que é que tem, né? Então, a gente já diminuiu o atrito. Segundo ponto de diminuir o atrito é a garrafa de água. Tu precisa bater a meta de água. Então, se toda vida que tu tiver que tomar água, tu tiver que ir lá no gelágua do teu trabalho, tu tem que ir na geladeira para pegar água, o que é que vai acontecer? Tu não vai tomar água, tu não vai bater a meta de água. Gente, eu trabalho em casa, tá? Aqui é um estúdio, um escritório.
Tem essa mesa, tem outra bem ali. Eu trabalho em casa. A minha geladeira fica a uns 10 passos daqui. E eu tenho a minha garrafa tá bem ali, ó. A minha garrafa tá bem ali, porque eu trago a garrafa de água de 1 litro, eu trago uma xícara de café bem grande e eu trago um copo de 500 ml de chá. Toda vez que eu vou fazer xixi, eu faço isso, né? Claro que eu não bebo café o dia inteiro, mas quando eu venho trabalhar na primeira leva, né, de trabalho, primeiro turno, eu já faço isso, por mais que a minha geladeira seja bem ali. Por quê? Porque eu tenho uma meta, né, de água para bater que é bem grande, por sinal. Então a gente precisa diminuir o atrito em relação à água. Tem uma garrafinha de água. Outra coisa para diminuir o atrito, se matricule numa academia que seja perto da sua casa ou do seu trabalho, que você não precise passar 1 hora no trânsito para chegar lá, que você chegue em 5 minutos, tá? Isso é muito importante, muito importante. Porque se você aumenta o atrito, você não vai para academia. Ah, Isa, mas eu não vou para academia, eu corro. Então você vai escolher um lugar para correr que seja a 5, 10 minutos da sua casa no máximo, ou do seu trabalho, tá? Vai depender aí da tua logística, se tu trabalha fora, se tu trabalha em casa ou não. Por quê? Porque a gente precisa diminuir esse atrito. E outra coisa é o quê? Na noite anterior já deixar o tênis, a meia e a roupa separada. Porque tu vai acordar, se tu for de manhã, né? Já veste a roupa e vida que segue. Se tu não vai de manhã e precisa levar essa roupa pro trabalho, aí acontece qualquer coisa, tu esquece o tênis, esquece a meia, esquece a roupa, aí tu já não vai. Então a gente precisa se organizar, tá? A verdade é, pra gente diminuir o atrito e a gente aumentar o atrito nas coisas que a gente não deve fazer, a gente precisa de planejamento e organização. E às vezes 1 hora da tua semana já é o suficiente para tu fazer tudo isso, cortar as frutas, cozinhar um franguinho desfiado ou uma carne moída para preparar os lanches. Chega em casa morrendo de fome à noite, aí tu abre a geladeira, não tem nada, as carnes tudo congelada. Isso é o quê? É aumentar o atrito. Aumentou o atrito da dieta. Então, tu não vai manter a dieta naquele dia. Tu vai pedir um delivery, tu vai comprar uma coisa na padaria, entende? Então, se tu chega em casa morrendo de fome e ali tem um pãozinho, tem uma carne moída, tem um queijinho, tem um frango desfiado, tu escolhe o que tu quiser, corta ali um tomate que tá higienizado, coloca e ó, 2 beijos, dieta, né? Tá on, dieta tá check. Então, é isso. Você não ficar usando também o celular na hora das refeições, principalmente se você está em processo de emagrecimento, porque você acaba comendo e nem percebe que comeu, se você estiver ali no celular ou assistindo. Então, isso é bem importante também, tá? Para você ter noção de quanto você está comendo. Isso vai te ajudar a manter constância, tá? Quando a gente fala de diminuir o atrito para os hábitos e aumentar para outros hábitos, é manter constância. Então, quando eu falo de aumentar o atrito para alguns hábitos, é o quê? É não comprar para casa aqueles hambúrguer industrializados, salsicha, não comprar doces, biscoitos recheados, não comprar esses ultraprocessados que você ama, mas que você não deve ter em casa. E justamente para aumentar esse atrito, aumentar o que? A dificuldade de ter acesso àqueles alimentos, tá? Então, quando você escolhe treinar numa academia que fica a 1 hora da tua casa, que não é caminho do teu trabalho, enfim, que não tem nada a ver, só porque tu acha que lá é a melhor academia, tu tá aumentando o atrito para esse hábito. Então tu não vai conseguir seguir, tá? Não adianta pagar um monte de academia, tu vai só perder teu dinheiro. Não adianta. Você escolha uma academia que seja perto, que você vá ali rapidez, mesmo que você acorde tarde, chegue atrasado, que saia tarde de trabalho, enfim, que você consiga diminuir esse atrito e manter esse hábito. Porque o que faz com que a gente chegue lá é realmente a constância, porque, gente, a motivação, ela acaba. Acaba muito rápido. Porque a gente, ó, se acostuma. Tem dias que eu me olho no espelho, nossa, tô enorme, preciso ir pra academia. A gente se matricula na academia e começa. Só que daqui a um mês, eu não tô mais nem aí. Aí o que é que eu faço? Eu desisto. Então, o que vai fazer com que a gente se mantenha no nosso objetivo não é a motivação, tá? É a
constância e a disciplina, né? Fazer porque precisa ser feito e pensar ao longo prazo. Todo dia lembrar o porquê que você, né, tá fazendo, tomando aquelas decisões. Porque, assim, eu amo ir pra academia, eu amo correr, amo fazer bike, amo tudo, porque a atividade física ela já tá no meu DNA há 17 anos, né? Eu já engordei, já emagreci, já engravidei 4 vezes, enfim. E nunca parei de treinar, né? Já passei por diversas mudanças na minha vida e nunca parei de treinar, de praticar atividade física. Só que, gente, cozinhar, sério, eu amo ir pro supermercado, amo, mas cozinhar é muito cansativo, muito. Quando eu pensar, amanhã eu cozinho. Amanhã eu cozinho, amanhã eu cozinho. E nunca chega esse dia, né? Então eu coloquei o quê? Eu determinei um dia na semana para eu cozinhar, independente da circunstância. Independente. Eu geralmente vou pro supermercado na segunda-feira, né? E aí, na terça, eu cozinho. Quando dá tempo, porque depende muito da segunda. Geralmente, nas segundas, eu não tô mais conseguindo cozinhar. Então, geralmente, eu tô indo no supermercado na segunda. Na terça, eu cozinho. Independente da circunstância. Hoje é terça-feira. E adivinha o que eu fiz? Já cozinhei. Cozinhei vários quilos de carne ali. Tem arroz, tem macarrão, tem, enfim, as frutas eu já higienizei no domingo e cozinhei. Assei também coxa sobre coxa para os meninos. E aí eu fico muito cansada. Fico super cansada no dia que eu cozinho. Porque assim, eu cozinhei, mas as comidas elas estão lá esperando, né? Baixar a temperatura. E eu vou guardar. E aí tem todo, né? Aquelas coisas que ficam sujas depois, enfim. Eu fico super cansada. Só que na semana, quando for amanhã, depois da manhã, sexta-feira, que eu abro a minha geladeira e eu vejo as comidinhas lá para minha dieta, eu só tenho ó, a agradecer a Raíssa que mesmo sem vontade, porque eu nunca tenho vontade, viu? Mesmo sem vontade, foi lá e cozinhou. Eu amo cozinhar, amo. Amo cozinhar coisas diferentes. Mas negócio de estar cortando o peito de frango, ai, eu detesto, detesto, detesto. Ah, sim, é porque eu tava tentando lembrar. Eu fiz frango desfiado também, para os lanches, né? E aí, facilita a minha rotina, facilita a minha vida. Então, isso eu tô o quê? Diminuindo o atrito, né? Porque se eu abro a minha geladeira e não tem nada para comer, eu vou querer comer alguma coisa fora, eu vou querer comer uma besteira, ir numa padaria e tudo. Então, assim, é uma coisa ligada à outra, né? A gestão de atrito, se você vai diminuir o atrito para aquilo que você precisa criar um hábito e manter constância, e aumentar para aquilo que você não deve fazer e não deve manter a constância, tá? E para você conseguir fazer isso, você não depende de motivação. Você vai depender de disciplina e constância e se organizar. Se você trabalhar a semana inteira, tira ali 2 horas do teu final de semana, do sábado ou do domingo, para você cozinhar para a semana. Porque você só tem a agradecer. Sério. Teve, acho que tá com mais ou menos um mês, a nossa rotina ela ficou assim muito frenética. Eu não vou lembrar agora exatamente o que aconteceu, mas eu lembro que chegou assim numa quarta-feira e eu abri a geladeira na hora do almoço e simplesmente não tinha nada. Nada. Porque foi tão loucura, tão corrido, que eu não fui fazer as compras e não lembrava. Jamais, não lembrava. Não cozinhei porque eu não tinha ido fazer as compras e eu jurava que, tipo assim, eu tinha cozinhado há 3 dias e tava a geladeira cheia de comida pronta. Aí, quando eu abri na hora do almoço, que não tinha nada para comer, eu disse: Meu Deus, que loucura foi essa semana? Porque para mim eu tinha cozinhado e eu simplesmente nem fui no supermercado fazer as compras e nem cozinhei. Então é nessas horas que a gente percebe que se a gente não tiver assim tudo muito organizado, a rotina ela vai consumindo a gente. E isso acontece, tem gente que é todos os dias, sai atrasado para o trabalho, almoça qualquer coisa, chega morta de cansada e vai e se entope, né? Em delivery ou em ultraprocessados que passou no supermercado e comprou, porque estava cansado, não tinha nada em casa e ia ser só hoje, e aquilo vai virando rotina. Então, quando eu tive um choque de realidade tão grande quando eu fiz isso, né? Que eu abri a geladeira, meu Deus, não tem nada. E agora?
E aí a sorte foi o quê? Nesse dia eu ainda lembro. A sorte foi porque eu tinha vegetais congelados, aquela seleta, né? Tinha brócolis congelado e tinha ovo. Então o que foi que eu fiz? Cozinhei 6 ovos. Fiz um arroz enquanto os ovos cozinhavam. Cozinhei a seleta, né? Junto com o arroz e o brócolis. Fiz ali. E foi o almoço. Mas só deu certo também porque eu ainda tinha os ovos e tinha os vegetais congelados. Senão, nem sei o que era que eu tinha comido nesse dia. E tem gente que vive isso todo dia, né? Essa rotina doida, essa falta de organização, tá? Então a gente não precisa fazer decisões malucas, decisões difíceis, decisões loucas. A gente precisa o quê? Aprender a diminuir o atrito de algumas coisas que são super simples, como tomar água, ter um franguinho desfiado, uma rapidez, um pãozinho ali para você fazer um lanche, um iogurte natural. Hoje eu também dei um exemplo de morango congelado. Você comprar 1 quilo de morango congelado, o morango é uma das frutas mais amigas do emagrecimento. Porém, é uma fruta cara, que às vezes a gente compra uma bandeja, vem metade estragado e não dura muito na geladeira, né? Então, você comprar 1 quilo de morango congelado, você consegue fazer milkshake saudável, você consegue fazer sorvete saudável, você consegue comer com iogurte natural desnatado, que dá muito volume, né? Inclusive, esse foi o meu lanche da tarde. E você fica super saciado. Então, tenham coisas assim que diminuam o atrito. Para quem gosta de doce, é uma ótima opção você ter iogurte na geladeira feito, você ter morango congelado, você ter banana congelada, você ter whey protein em casa. Então, tudo isso vai o quê? Diminuir o teu atrito, né? Para você comer coisas mais saudáveis, doces e saudáveis, e aumentar o teu atrito para tu não se entupir de chocolate, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.